Boa tarde, todo mundo. Vamos começar a leiturinha das segundas, mas antes vamos dar uma relaxada com umas respirações completas para se desvincular um pouco do resto do dia e dos pensamentos ligados à mente e ao corpo. Então, vamos aproveitar duas frases do parágrafo 13, que vamos ler, que eu achei muito interessante. E aí a gente já entra também no clima da leitura. Então, é o seguinte: inspirando, ensina só amor, e expirando, pois isso é o que tu és. Inspirando só amor, e expirando, pois isso é o que tu és. Então, vamos fazer 5 respirações. Primeiro, ensina só amor, expirando, pois é o que tu és. Ensina só amor, expirando, pois és o que tu és. Inspirando, ensina só amor, expirando, porque é o que tu és. Ensina só amor, pois é o que tu és. Ensina só amor, pois é o que tu és. A última. Inspirando. Ensina só amor, expirando, pois é o que tu és. Agora a Ana vai começar com uma oraçãozinha e depois começaremos a leitura do texto. Então, boa noite para todos. A gente vai fazer aquela oração que a gente sempre faz, né, que é da página 30 do livro de texto. Ela é muito linda e é um alinhamento que a gente faz com o Espírito Santo para que a reunião seja, para que o nosso estudo, né, seja verdadeiramente útil ao plano de Deus. Então, Jesus diz assim: nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados à medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar na mente. Então, Divino Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti, pedimos que nos conduza nesse estudo, que nós não tenhamos nenhuma meta pessoal a alcançar, que sejamos totalmente engajados na meta que tens para nós. Amém. Amém. Então, vou compartilhar o texto. Está aparecendo aí? Apareceu. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6, né, cujo título é As Lições de Amor. Então, nós estamos na seção 1 e vamos dar continuidade hoje na parte 2 do estudo. Então, semana passada nós vimos até o parágrafo 9, e hoje a gente vai repetir o 9 e vai dar continuidade até o final desse texto, dessa sessão.
Então, no parágrafo 9, Jesus fala. Então, pois é, o título é As Mensagens da Crucificação. O título da sessão, As Mensagens da Crucificação. Então, parágrafo 9. Jesus fala: escolhi para o teu bem e para o meu demonstrar. Não, deixa eu colocar lá no 9, que eu esqueci, gente. Perdão. Pronto, parágrafo 9. Vamos lá. Ele fala: escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o julgamento, o conhecimento de Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Parágrafo 10. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas experiências, né, e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito. Então, o único propósito dessas experiências é o nosso redespertar. E esse é o único modo no qual eu, né, Jesus, posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca é chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capazes de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Então, aqui, né, como ele fala aqui no 9, ele usou um exemplo extremo, né, que é a crucificação, e ele fala que ele escolheu demonstrar que a agressão mais ultrajante, ela não importa, ela não tem significado. Mesmo uma agressão do nível da crucificação, né, com a crueldade que foi feita segundo o julgamento do ego, né, porque a gente julga que foi uma experiência de extremo sofrimento, né, de extrema agressividade, mas só que Jesus não tem esse julgamento. Então ele fala que não importa o grau da agressão, porque a agressão ela faz parte de um sistema de crenças que não é real. E se a gente interpretar como sofrimento, né, essa experiência da crucificação, diferentemente do que Jesus e o Espírito Santo interpretam, de como eles interpretam, nós estaremos simplesmente fortalecendo o medo em nossa mente. Porque a agressão, como ele já falou antes, né, aqui nessa sessão, a agressão vem da culpa, né? Então é quase como uma equação, né? A culpa gera raiva, a raiva gera agressão e a agressão gera medo. Então, se nós interpretamos a crucificação como agressão, isso vai despertar a raiva, né? O sentimento de raiva e vai fortalecer o medo em nossa mente. E é justamente o que Jesus menos gostaria que acontecesse, né? E aí ele fala aqui no parágrafo 10 sobre por que, né, ele se utilizou de uma experiência tão extrema. Né? A partir do 10 ele fala isso, né? E da importância de nós aprendermos com as experiências dele. Nós não precisamos repetir as experiências dele. Né? Ninguém precisa ir lá se crucificar para poder ser salvo. Ele já fez isso. O que a gente precisa é aprender com as dele, sem ter que passar por elas, mas também lembrar, né, também que o único propósito dele, como ele afirma, é que desse modo, se a gente, né, aprender com as experiências dele, usá-las, né, para o nosso aprendizado, para o redespertar,
nós vamos perceber Jesus, né, como modelo, né, para o nosso redespertar, como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, é assim que ele é percebido como caminho para o nosso redespertar. Se nós usarmos as experiências dele para o nosso aprendizado rumo ao redespertar. E ele fala, quando ouves apenas uma voz, nunca é chamado para o sacrifício. E também ele lembra da importância de nós aproveitarmos as experiências, ouvir o Espírito Santo em nossos irmãos, aprendendo com as experiências dos nossos irmãos, sem ter que vivenciá-las também. Então, quando se diz que o mundo é uma sala de aula, é isso, né? Nós aproveitamos as experiências de nossos irmãos, entre os quais o nosso irmão maior, que é Jesus, nosso irmão mais velho, né, que é Jesus, que ele não se coloca em hierarquia, né, em diferenciação com os demais irmãos, para que nós não precisemos repetir as experiências deles e aprender com elas, assim como eles vão aprender com as nossas, mas desde que o Espírito Santo seja a voz que nós estamos ouvindo, para que essas experiências sejam realmente significativas para o nosso redespertar. E aí ele fala aqui na linha 6 do parágrafo 10. Isso acontece porque o Espírito Santo é um, e qualquer pessoa que escute o Espírito Santo é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Então, por isso aqui, a gente se abrindo para o aprendizado, né, com as experiências dos demais irmãos, a gente vai estar demonstrando, né, o Espírito Santo como o caminho para todos em relação ao nosso redespertar, à salvação. Gustavo, você quer fazer comentário? Eu sinto aqui que ele está ressaltando o propósito de todo o curso, né? que é de ser um com ele e com o nosso irmão, né? Ele faz várias referências nos dois parágrafos. E ele fala que existe também só uma única voz, mas a gente ouve duas. A gente dá importância à voz do ego. E o curso, desde a primeira lição, nada que eu vejo significa coisa alguma, depois nada que eu penso, nada que eu sinto. E parte para os processos mentais e psicológicos também, né? que não importam, simplesmente porque só existe uma voz, que é a voz de Deus. Hoje eu estava me dando conta, Gustavo, que a lição 236, o título dela é Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Porque nós, como consciência infinita, né, como a mente crística, nós é que reinamos, né? É essa mente que reina, essa mente é que reina, ela é a totalidade, então, ela é que reina, ela é o próprio reino. E a gente aqui tende a achar, tende a achar não, nós achamos que o ego, né, ele ocupa a nossa mente o tempo todo, e nas brechas que o ego dá é que a gente escuta a voz do Espírito Santo, né, a voz da mente crística. Quando deveria ser o contrário, né, a gente precisa tomar essa decisão de de reinar, né, de ser a mente, a consciência infinita que reina sobre a mente, sobre a totalidade da mente. Né? Então, mesmo essa mente equivocada, a mente crística reina sobre ela, porque ela é, essa mente equivocada, esse pensamento equivocado, está na mente criada por Deus. Então, a gente deveria estar escutando o tempo todo essa mente, né? Eu reino sobre a minha mente, como eu reino sobre a minha mente, é isso. Ao invés de ficar dando tanto espaço para o ego, a gente tomar essa decisão de que a mente crística, né, a consciência crística, a consciência infinita, ela é que é o reino.
e é ela que governa a mente, e não a mente que governa tudo e deixa pequenas brechas para essa consciência crística. Então, acho que a gente se dá conta disso, para que a gente preste mais atenção na nossa mente, o quanto que ela anda ocupada, né, pelos pensamentos de separação, e o quão pouco ela está a serviço, né, do despertar, né? E lembrar isso, né, que nós somos o reino de Deus, né? Nós reinamos sobre nossa mente. E não o contrário, não é a mente que reina sobre o Filho de Deus, é o Filho de Deus que reina sobre a mente. Aí nós podemos determinar o pensamento que a gente quer pensar. Fala, Gustavo. E a gente faz inconscientemente, porque se fosse consciente, não faria, justamente o contrário, né? Sim, E Jesus, com sua paciência infinita, trazendo resultados imediatos, ele chama desse domínio da mente, esse domínio do ego sobre a gente, de é como se fosse nosso piloto automático, né? A gente vive nele inconscientemente, quando, na verdade, Jesus desperta para o instante santo. O que é o instante santo? O instante santo é o eterno dentro do tempo. Então, Jesus vem nos resgatar dentro do tempo onde a gente está totalmente perdido, dominando pela mente. A mente dita tudo que a gente tem que fazer e a gente faz inconscientemente, a gente faz tipo, deu na telha. Eu estou fazendo porque deu na telha de fazer. Tudo muito automático, em completo domínio, como se a gente tivesse. é distração mesmo, né? A gente está cedido à distração. É como se a gente tivesse com um programa, um pendrive no ouvido, como um desse aqui, ditando as regras. Sim. É o ego ditando as regras, o domínio total da mente e a mente ligada ao corpo. Se você acha que é um corpo, você vai estar totalmente dominado pela mente. Sim. Então, a transcendência começa por esse trabalho, por esse discernimento, o que é real e o que não é real. Você está dependente de quê? Né? A dependência da mente é essa crucificação que a gente está lendo aqui. Não foi só Jesus que foi crucificado. Todo dia que a gente acorda, de manhã, que a gente começa a pensar no automático, começa a nossa via crucis. É um sofrimento atrás do outro. Porque o mundo é isso. O mundo é o que não deu certo. Né? Foi o truque do ego, né? Que sobrepôs a voz de Deus. A gente esqueceu totalmente a voz de Deus e só ouve a voz do ego. E Jesus chama isso de instante santo. É um instante de lucidez no tempo. É o eterno no tempo. Sim. Então, se eu escuto essa lição, 236, eu reino sobre a minha mente, onde só eu posso reinar, eu vou começar, se eu prestar atenção e começar a praticar isso, eu vou começar a ter mais instantes santos, ao ponto de ficar mais no eterno do que no tempo. E aí eu vou aceitando a expiação para mim mesmo, né, através do Espírito Santo. Às vezes eu sinto que a função da gente é tirar o eterno do tempo. É como se a gente conseguisse tirar o eterno do tempo.
Não dá espaço para o eterno no tempo, né? Isso você quer dizer, né? Porque o tempo, o ego é tempo. Uhum, E, e o instante santo, o eterno, é o imediato, é o entre um pensamento do ego e outro. uhum, Ali está o eterno, né? Ali está o céu, literalmente. Eu sinto que é muito assim, como a paz que a gente sente quando acorda de um sono profundo. uhum. Que o sono profundo foi, não houve pensamento nenhum, não houve imagem, não teve medo, não teve futuro, não teve passado, não teve agressão nenhuma, foi aquela paz, né? Sim. O instante santo é essa paz do sono profundo. Que todo mundo corre atrás de um sono profundo, né? Inclusive, se usa a falta de sono como uma tortura, né? Nenhum ser humano consegue ficar sã sem dormir. Então, Sim. nas guerras, se privava as pessoas do sono para elas delatarem, né? Uhum. Então, isso é a nossa agonia, é a nossa crucificação, é isso que a gente está lendo aqui, é isso mais ou menos o que Jesus quer dizer. Que são experiências diferentes, mas todos nós temos a nossa via crucis. Por escolha, né? Que a gente pode escolher não tê-la. Aí a consciência. A gente vive a via crucis É a gente totalmente inconsciente. inconsciente, exatamente. Então, Jesus está aqui acordando a nossa consciência para a gente prestar atenção nisso, né? Isso é fundamental. Eu Então, sinto que a gente, por exemplo, para mim foi assim, nada que eu vejo significa coisa alguma. Aí eu disse, tá bom, eu vou pensar nisso. Ele aí vai para outro nível e diz, nada que eu penso também não significa coisa alguma. Quer dizer, para mim é como se puxasse o chão de meus pés. sim, sobrou Eu, nada. não sobrou nada. É como se é o sono profundo, aquela paz, não sobrou nada. Você está num vazio que não é vazio, é cheio de paz. Sim. Tá. Então, vou ler o 11, tá bom? O Bom, 11, o 11, o 12 e o 13, porque os 12 e o 13 são muito curtinhos. Então, vamos lá. Então, Jesus fala aqui: Tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repitas as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma, na minha 5, tá? A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi demonstrar, eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque, dessa forma, serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade unida à de Deus é que nenhum de seus filhos sofra. Parágrafo 12. A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus
é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. Parágrafo 3. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Ensina só amor, pois é isso o que tu és. Ensina só amor, pois é isso o que tu és. Foi a nossa respiração Sim, no começo do texto. Eu sim. vi depois que li essa frase. Então, ele vem falar aqui de por que ele usou nesse exemplo extremo da crucificação, por que ele aceitou a crucificação, né, como recurso de ensino. Porque, como ele fala lá em cima, foi uma agressão, do ponto de vista do ego, foi agressão ultrajante, né, foi extremamente insana, né, absurda, a agressividade da crucificação. Então, Jesus usou isso para demonstrar justamente essa mensagem: ensina seu amor, pois é isso que tu és. Porque ele não sentiu raiva, a gente até falou isso no encontro passado. Ele não sentiu raiva, mesmo diante de uma agressão ultrajante, ele não sentiu raiva, ele não teve medo, ele não sentiu medo, porque ele já tinha transcendido o ego, ele já tinha transcendido a dualidade, ele já era o Filho Santo de Deus único. Então, por isso é que ele passou por aquela experiência extrema sem reagir à agressividade, sem ceder ao ego, né? Porque ele foi uma encenação absurda, mas ele viu como encenação apenas, aquilo não era real. Então, ele passou por aquilo porque a mente dele já não estava mais na dualidade. Ele já conseguia olhar para aquilo sem se identificar com aquela cena. E é isso que ele quer que nós aprendamos, a não reagir, a não ceder à raiva. Porque a raiva, no final, é o fortalecimento do medo em nossa mente. Então, ele fala que mesmo em situações menos extremas de agressividade, a gente cede à raiva bem facilmente. E ele está nos chamando para evitar que isso aconteça. Não que a gente vai esconder a raiva. Nós precisamos desfazer a crença que gera raiva, né, que projeta raiva, que é a crença na separação, que é a ideia de pecado em nossa mente. Então, desfazendo essa crença de que nós somos a parte de Deus, a gente vai desfazer a culpa que sentimos por isso aí. E é essa culpa que gera raiva. E que a raiva no final vai produzir medo, vai projetar medo em nossa mente. Então, essa é aí ele fala, minha única lição, ele fala aqui no parágrafo 11, linha 5, a minha única lição, que ele quer que a gente aprenda, que a gente precisa aprender realmente, e aí ele fala que eu tenho que ensinar como aprendi, é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Então, jamais o Espírito Santo julgaria aquela cena toda como agressão, como ataque, jamais. Porque o Espírito Santo ele só vê o Filho de Deus. Então, Jesus ele estava perfeitamente alinhado com o Espírito Santo, porque ele só ouvia uma única voz, que era a voz do Espírito Santo. Então, tudo que fosse, toda a percepção dele estava alinhada perfeitamente com o Espírito Santo. E aí ele nos chama para isso, para que a gente alinhe a nossa percepção com o Espírito Santo, para que a gente não ceda às tentações, né, do ego, né, de fortalecer, né, o medo em nossa mente, né, a culpa e o medo em nossa mente.
Tem uma lição que Jesus fala, não sei se é exatamente assim, mas ele é algo assim. Ele diz que a sua força é ser sem defesa. E a crucificação foi um exemplo disso. Ele não reagiu a nada. E ele alerta para essa diferença que é entre a projeção, no parágrafo 12, a crucificação não pode ser compartilhada porque é um símbolo da projeção. Quer dizer, a crucificação foi uma projeção do ego, por isso que ele não reagiu. Ele não estava mais ali. Quem estava ali não era a pessoa, já era o Cristo. Aí ele diz, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar. O Espírito Santo só compartilha da ressurreição, não compartilha da crucificação, ele não sabe nem o que é isso. E ele fala, Esse período de crucificação, que para mim é o tempo, seja lá qual for, pode ser de 10 anos, ou de 5, ou de uma vida que levou 10 anos, ou de uma vida que levou 90, é o símbolo da crucificação. A não ser pelos instantes santos, é uma via crucis. sim, E é projeção, é só o ego projetando, só o ego projetando. O Espírito Santo não compartilha disso. sim. E ele fala aqui no parágrafo 12, né? O redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Porque aquela história, né? Mas por que os 7 bilhões têm que despertar, redespertar, né? E outros mais que a gente, né, não possa não saber? Porque enquanto tiver um fragmento de mente pensando a parte de Deus, significa que a mente ainda tem medo nela, ainda tem culpa na mente. E essa culpa tem que ser expiada. Por isso que ele fala, né, o despertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Somente quando toda crença na separação for desfeita, é que o filho de Deus vai conhecer novamente, vai se reconhecer na integridade. Então, por isso que a salvação passa pelo nosso irmão, né? É pelo perdão do nosso irmão, para ir desfazendo a crença da separação na nossa mente e na dele, para que a integridade seja reconhecida. Então, a cada perdão que a gente oferece, é uma experiência de integridade que nós estamos tendo ali. Nossa e do nosso irmão. Naquele instante, nós somos uma só mente, né? Um só ser. E aí nós experimentamos a integridade do Filho de Deus. Então, quanto mais perdão a gente oferece, mais nós vamos ampliando essa nossa experiência de integridade, ao ponto de nos vermos somente como íntegros, né? A gente vai chegar a esse ponto de só se ver como integridade. E o perdão é que nos traz essa experiência. E se o tempo vale alguma coisa, é para você perdoar Sim. suas próprias projeções. Jesus faz a pergunta: quantos professores de Deus é preciso para salvar o mundo? E ele mesmo responde: um. Porque enquanto você tiver um resquício de mente egóica,
que julgue alguém ou que queira consertar alguém, você, eu me impressiono com esse nível de psicologia de Jesus, né? Ele não quer consertar ninguém. Ele simplesmente vê a santidade nas pessoas. Ele não quer melhorar o ego. Ele não quer lustrar o ego, passar caol para ele ficar mais bonitinho, mais brilhante. Ele simplesmente desconsidera, né? Como ele desconsiderou na crucificação. Ele já não estava mais ali. Sim. Não é espiritualizar o ego, é desfazer o ego, né? Exato, totalmente. E aí vem essa mensagem da crucificação. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Então, ao invés de eu ensinar raiva ao reagir a algum tipo de ataque, porque aí todo o meu comportamento vai ser testemunho, né, para o meu irmão e para o mundo, eu ensino só amor. Porque se eu ouvir a voz interna, se eu ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou me dar conta de que eu sou somente amor, que essa é a minha real identidade. E aí, uma vez me reconhecendo como amor, eu vou ensinar que eu sou só amor e vou aprender isso. Que ele fala, o que ensinas, tu aprendes. E o que acreditas, tu ensinas. Então, se eu aceito e reconheço que eu sou só amor, é isso que eu vou ensinar. E é isso que eu vou aprender. É um milagre, né? Você reconhecer que é só amor, né? É. E esse Eu ensinamento. chego assim a olhar para o lado, será que ele está falando comigo? Aí quando a gente lembra do exemplo dele, aí por que o exemplo dele é tão importante, né? Porque no exemplo dele, não teve nada que ele tenha feito que tenha minimamente negado isso. Essa certeza de que ele era só amor, de que ele se sabia como só amor. Tudo nele foi a confirmação dessa certeza que ele tinha, né? Que ele é só amor. E é isso que ele quer que a gente aprenda, que a gente sinta, porque nós somos só amor e sabemos disso, que amor a gente não aprende, né? Amor nós somos. Então, o que ele quer é que a gente se reconheça como amor, que é o que nós somos. Então, se a gente ceder à raiva, nós vamos fortalecer a divisão. Mas se a gente escutar a voz do Espírito Santo, somente a voz do Espírito Santo, a gente vai ser capaz de não ceder à raiva, porque a gente vai estar se reconhecendo como amor. Que ouvir somente a voz do Espírito Santo significa não ouvir a voz do ego. Então, a nossa verdadeira identidade vai vir para a nossa consciência. E aí vai ter espaço somente para o amor. Então, quanto mais a gente escutar uma única voz, mais a gente vai se aproximar da nossa real identidade, né, de amor do Filho de Deus. E a gente tem o dia todo para fazer isso. Não importa se você esteja trabalhando, andando na rua, dirigindo, entrando no banco, entrando no transporte, tudo isso é treino. É treino, exatamente. E essa lição 2.3b ela é muito boa. Todas as 365 são ótimas, né? Mas essa, para esse treino, eu reino sobre a minha mente. Então, quer dizer, eu determino o que a minha mente vai pensar. Ela não está à deriva, ela não está solta. Eu reino sobre ela. Então, é uma frase muito forte, né, que a gente pode usar o dia todo, sentindo isso, né, que seja uma oração do coração, que seja verdadeira para nós. Eu reino sobre a minha mente, que seja uma declaração de poder sobre a mente. Nós temos que lembrar que nós podemos sobre a nossa mente. Ela não pensa por si mesma. Ela pertence ao reino de Deus. É quando você é o observador de sua mente, né?
Isso. Eu me flagro assim várias vezes no dia, a minha mente fazendo autobullying. É a minha mente me mediocrizando durante o dia. Se você perceber isso, você consegue algum domínio, porque você sente que você está observando ela, mas você, como observador, não está sob o domínio dela. Você está observando Está ela. observando, exatamente. Outro treino muito legal. É. Então, vou ler o 14 e o 15, tá? Aqui ele faz algumas citações, né, da Bíblia e faz algumas considerações a respeito. Então, ele fala: se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para o qual ela foi destinada. Os apóstolos muitas vezes a compreenderam de forma equivocada, pela mesma razão que qualquer pessoa a compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção, e em função do seu próprio medo, falaram da, entre aspas, ira de Deus, como a arma de Deus de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha os tornado raivosos. Então, os apóstolos ainda estavam muito ainda tomados pela culpa. E daí eles sentiam raiva, diferentemente de Jesus, que já tinha vencido tudo isso, né? Parágrafo. Ninguém aguentou o exemplo extremo, né? Sim, não estavam preparados. Quando o negócio pegou, Eles viram ali agressão, eles viram ataque, eles viram raiva, eles viram Deus se vingando, punição de Deus, eles viram tudo, né? Mas né? porque eles ainda não estavam, ainda não estavam no amor perfeito, né? Eles ainda carregavam medo na mente. Então, vamos lá no 15. Esses são alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento, embora o Evangelho do Novo Testamento seja realmente só a mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito, entre aspas, não vim trazer paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo o que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito, entre aspas, com um beijo traís do filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Linha 6. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava em traição. A punição, entre aspas, que se diz que eu invoquei para Judas, é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, não tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Então, realmente, né? A culpa, né, faz a gente se equivocar na interpretação. Se você está na culpa, você tende a interpretar as coisas como ataque, né? Porque a culpa leva ao medo. E é isso que aconteceu, né, com os apóstolos. Eles tiveram algumas interpretações porque eles ainda tinham que vencer, né, o medo em sua mente. Mas aí Jesus faz os esclarecimentos aqui, né? Ele jamais falaria em espada, vim para trazer paz, não para trazer paz, mas uma espada. Imagina Jesus falar isso, né? Esse ser de puro amor que ele era, realmente não. E também julgar o Judas, né? Você vê, ele tinha transcendido qualquer forma de julgamento. Como é que ele iria julgar o irmão dele? Né? Jamais. Então,
Aí, se as pessoas quiserem aprofundar depois, elas leem novamente nesses parágrafos, aí podem consultar a Bíblia para ver como é que isso está lá, e a gente pode seguir, né, Gustavo? Vamos sim, mas é um exemplo de perdão imenso, né? Sim. Imenso. De perdão por parte de Jesus, você fala? Exato. Sim. Durante a crucificação, ele deu um exemplo de Nossa, não, perdão, é uma coisa assim, meu Deus. né? Desde os Monte das Oliveiras e da prisão dele, e a Via Crucis toda, Tem que ser totalmente luz para passar por aquilo, sem se enraivecer, sem reagir. Totalmente luz. Bom, parágrafo 16. e ele nos pede tão pouco a gente, né? Assim, só não reage ao ego, É, porque não é isso que você é. Como ele diz aqui, ensina só amor, pois é isso que tu és. Ou não reage ao ego, porque não é isso que você é. pois é. Mas o que eu acreditar, eu vou ensinar, como ele fala também. Então, nós Também. precisamos desfazer a crença, para que a gente não ensine essa crença, inclusive para nós mesmos, né? É o que Fortalecer. ele diz aqui: se você está com o ego, você projeta. Se você está com o Espírito Santo, você compartilha. Sim, Ele faz bem essa diferença entre projetar e compartilhar. Projetar é para o ego, compartilhar é para o Espírito Santo. sim. Mas vamos que vamos. Então, vamos lá. Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Realmente, né, ele chamou as pessoas que poderiam segui-lo, mas sabendo que elas não estavam totalmente prontas, né? Ele sabia disso tudo, né? Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Essa frase, gente, ela é muito fundamental. Ela está na linha 2 aqui do parágrafo 16. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Aqui quando a gente está na mente, né, Fique esperto, na fique mente esperto. certa, é não deixar o medo entrar, é bloquear o medo, né? Então, é aquilo, eu reino sobre a minha mente, onde só eu posso reinar. Então, se eu tiver consciência de que eu é que reino sobre a minha mente, o medo vai ter dificuldade em entrar. Então, é treinamento, que é o que Jesus fala. Nós treinamos para aprender o ego, agora ele tem que treinar para aprender o sistema de pensamento do Espírito Santo. Aí vamos lá, na linha 3. Isso é claramente, parece um minutinho que eu acho que tem alguém querendo entrar. Pronto. Janete entrou, né? Então vamos continuar aqui no parágrafo 16, linha 3. Vou voltar na linha 2. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Daí que Jesus fala, eu não quero que permitas. Então, assim, é um apelo mesmo forte. Eu não quero que permitas, porque é um estrago que a gente faz na nossa mente. Permitir que o medo entre no sistema de pensamento, né, rumo ao qual ele está nos guiando, porque a gente vai criar confusão na nossa mente. Se a gente ficar escutando duas vozes, nós vamos ficar na confusão. E ele quer que a gente desfaça em nossa mente, né, esse sistema de pensamento que é equivocado, porque a gente escute uma única voz. Como ele fez, como foi a experiência dele. Então, na linha 3, ele fala, do parágrafo 16. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação
pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado de sistemas de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito, entre aspas, entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Então, esse conflito, entre aspas, né, entre o ego e o Espírito Santo na nossa mente, ainda está em nossa mente, e a gente precisa, né, ele parece real, não é que ele esteja, parece real em nossa mente, então nós precisamos aprender, né, a desfazer agora, né, nas nossas experiências agora, nesse instante. Isso é a experiência do instante santo. A cada experiência do instante santo, a gente está desfazendo essa aparência de conflito em nossa mente, que é escutar duas vozes. Quando a gente está no instante santo, a gente está ouvindo uma única voz, né, que é a voz do Espírito Santo. Então, nesse momento, não há nenhum conflito. O conflito parece existir quando a gente está ouvindo o ego, ou ouvindo só o ego, ou ouvindo duas vozes e ficando nessa confusão, né, de quem está falando mais alto em nossa mente. Então, esse é o apelo de Jesus para que a gente escute a única voz, né, como ele fez. Eu achei bem relevante essa frase 3. Não estou chamando mártires, mas professores. A gente tem medo de perder o ego. Né? É. E essa frase... A gente acha que vem uma punição, não sei de onde. Parece coisa de cachorro apanhado. Ou de gato escaldado. E ele diz aqui, ninguém vai lhe punir, não existe punição para ele. E é um grande alívio, né? Porque a gente sempre foi criado na ideia de pecado, né? De punição, de que Deus iria, né, nos punir, que não podia esconder nada de Deus, que ele via tudo, que não sei o quê, aquela história, né, do treinamento que a gente fez no sistema do ego, né? E é o próprio ego querendo esconder Deus da gente. O próprio ego ensinando a gente a ser ego. E aí, quando ele fala que, né, não há pecado, né, ninguém vai ser punido, não há pecado, não existe pecador, né, o pecado é uma crença, gente, é um grande alívio, porque a gente, por mais que a gente imagine, não siga nenhuma religião, mas isso está no nosso inconsciente, nós aprendemos isso, né, porque a gente nasceu dentro de um sistema de crença equivocado, então nós aprendemos tudo isso. Então, quando Jesus vem e desconstrói isso, né, em nossa mente, é um grande alívio. Então, qualquer conceito, ele fala ali assim, qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. Então, qualquer ideia de punição, ela justifica o julgamento. É porque o julgamento pede punição, a culpa pede punição, né? Porque isso aí psicologicamente é explicado. Se a culpa tem que haver punição. Na nossa mente, esse mecanismo está aqui, entranhado em nossa mente. E é engraçado, porque se você se sente o ego, você se autopune, né? Isso é uma flagelação. Né? Você se julga, você se auto-julga e vai provocar algum tipo de punição. Vai encenar algum tipo de punição, porque a É o mente acredita famoso autobullying. que... Você se julga, se machuca e se condena, achando que você é o ego, você não tem nada a ver com isso. E a gente vai procurar projetar alguma encenação para nos punir, se a gente estiver na culpa. Imagine como a gente vai olhar para o mundo com uma ideia estapafúrdia dessa na mente, né? Como a gente também vai crucificar nosso irmão. E aí, quando você olha para esse mundo, que você vê essa guerra toda, é isso. É Sim. projeção de culpa, né?
Eu tive uma experiência essa semana, uma experiência muito simples, mas que, que justamente ilustrava isso aí. Uma situação lá, que aqui em casa vem os macaquinhos, eu dou banana a eles. Então, naquele dia, eu tinha só 3 bananas, eu falei assim, eu já tinha dado bananas a ele, eu falei, não vou dar mais, porque esse aqui vai ser para amanhã. Mas aquilo me deu culpa, porque eles vieram várias vezes pedir. Então, eu fiquei com aquela culpa na mente. Daí a pouco, eu fui colocar a mão no corrimão, que era o corrimão super comprido, eu coloquei a mão justamente em cima de uma formiga, daquele formigão, que pica e dói por horas. Falei, gente, é claro, a culpa pede punição. Então, inconscientemente, eu encenei, eu projetei uma encenação de algo me atacando, porque eu estava culpada. E isso aí é um exemplo muito simples de mostrar assim, como é que esse mecanismo funciona o tempo inteiro, se a gente estiver escutando o ego. Né? Tem que estar atento, né? Sim. Que o mundo realmente, quando você está atento, é uma sala de aula. Então, vamos para o 17, pode ir, Gustavo? O que foi, Ana? Eu não ouvi Você direito. quer fazer mais algum comentário ou podemos ir adiante? Não, podemos ir. Tá, então vamos para o 17. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias, e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. Que a gente pode comentar rapidamente nesse aqui, que ele faz a relação entre gratidão e apreciação a Deus, né? Então, eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade de enfraquecer de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Então, se eu não tiver gratidão, eu não vou apreciar Deus. Mas Deus não precisa da minha apreciação, mas eu, como filho de Deus, preciso da minha apreciação, porque eu, mente equivocada, rejeito a minha identidade de filho de Deus. Então, eu tenho que aprender a apreciar Deus para que eu aprecie o seu filho, que é a minha identidade verdadeira. E aí ele fala aqui na linha 3, não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Então, enquanto eu temo Deus, quando eu tenho medo de Deus, medo de que ele vai me punir, né, que ele vai se vingar, eu não vou apreciá-lo, e, portanto, eu não vou amá-lo, vou rejeitá-lo. E aí vou rejeitar o seu filho. Né? Se eu rejeito o pai, eu vou rejeitar o filho. E aí ele fala na linha 4, quando tens medo do que tu és, não o aprecias, e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. Então, a gente aprende, inclusive, eu vejo também algumas religiões ensinam o temor a Deus, ensinam isso o tempo todo, o temor a Deus. Então, nós já temos o medo de Deus, porque a gente já traz isso, né, do ego. E se isso é reforçado, né, nas várias situações, a gente vai ficando mais aprisionado ainda, né, nessa identidade falsa aqui que nós achamos que somos. Então, a gente vai adiar, né, se ficar ouvindo o ego nesse sentido de que Deus é o nosso inimigo, a gente vai adiar a nossa aceitação da nossa real identidade, porque a gente vai ter medo do pai e vai ter medo de aceitar o filho que esse pai criou. Quer fazer algum É, comentário? eu queria, assim, a primeira frase, eu não preciso de gratidão, mas tu precisas. Como, para mim, é um milagre ser grato nesse mundo, né? Você se sentir um corpo e ainda ser grato. Ou você ser um ego e ainda ser grato. Então, quando
eu sinto quando eu comecei a ter alguma gratidão, foi a mesma proporção que eu ia conseguindo me livrar do ego, minha gratidão ia aparecendo. Eu ia demonstrando gratidão, eu ia sentindo gratidão, mas nesse mundo, gratidão verdadeira é um milagre, é um sentido muito legal, né? É uma raridade. E ele fala em algum lugar do livro que gratidão e amor andam sempre juntos. Pois Então, é, se eu treino a gratidão, eu vou sentir amor, né? Se eu aprendo a gratidão, eu estou abrindo o meu coração e minha mente para o amor que eu sou. a gente, nesse mundo, a gente tem medo o tempo todo, como você pode ser grato a um mundo desse, né? Sim. A não ser que você comece a ouvir o Espírito Santo. E eu sou muito grato pelo perdão, né? Por esse alerta de Jesus. Comece perdoando, comece perdoando. É isso mesmo, porque na hora que você perdoa, você abre, sabe? Você desfaz uma barreira na sua mente. E aí você é capaz, naquele momento, de sentir gratidão, de sentir amor. Perdão, como ele fala aqui, o perdão é a minha função como a luz do mundo. Então, nós viemos aqui para perdoar. Essa é a nossa função. Né? Nós estamos aqui para perdoar, nós estamos aqui somente para amar. E é o perdão que vai nos lembrar de que nós somos puro amor. E é incrível o alcance, né, do ego, né? Eu me lembro que uma vez era assim, foi uma situação de quase morte, né? Eu creio que foi uma EQM que eu tive. Eu tomei uma queda, caí e apaguei. E não sei quanto tempo eu levei, mas onde eu estava era muito bom e muito bonito. E eu não queria voltar. E eu lá de cima olhava aquele corpo no chão e dizia: essa coisa não me cabe mais. Essa coisa aí estatelada não me cabe mais. Mas sabe qual foi a culpa que o ego ensinou ou insinuou para eu voltar? Ah, porque segunda-feira vence um boleto. Isso É a cara do ego, né? Pai, que covardia! E o pior, rapaz, que era no sábado, o boleto não estava vencido ainda. Eu ainda me lembrei assim, mas você sabe que eu não gosto de pagar boleto no vencimento, que dirá antes do vencimento. Mas eu já estava voltando. E Ele senti a sabe onde maior dor para entrar naquele corpo de novo. Foi terrível a dor, porque eu levei pela posição que eu me via, era uma posição, eu parecia um sapo estatelado assim. E um bocado de carro passou por cima. Nossa, Para entrar naquele bagaço foi terrível. Incrível. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui mais hoje e nesse encontro. Eu estava aqui ouvindo e pensando que como é bom estar aqui refletindo sobre a gratidão, onde essa palavra agora nesse momento ela até está um pouco banalizada, né? Todas as pessoas grata, grata, vai falando e não tem assim o real sentido, né? E eu estava aqui ouvindo e estava pensando que o contrário, né, da gratidão é a reclamar, né, é o lamuriar.
Então, as pessoas, elas às vezes são gratas, mas no mesmo instante elas já começam a reclamar, e acho que tem uma lição que tem ali um exercício, né, para você tentar não reclamar, não lamuriar, né, e ter mais essa consciência da plenitude do amor, né. Então, eu estava aqui pensando nisso, da responsabilidade que a gente tem que ter, assim, com tudo que ouvimos, com esse modismo, né, o mundo, o momento, e não é tudo que você vê na internet ou que está por aí, que você vai comprando. E eu me percebi com uma simples tapioca que eu comprei. Tempos atrás era uma moda, todo mundo tapioca e receita de tapioca. Aí agora o médico pediu para que eu diminua um pouco o pão e comer um pouquinho mais de tapioca, que é bom. Fui comprar a tal tapioca. Então é uma coisa assim que tudo vem e vai, tudo vem e vai. E, e sem dúvida, quando você se perdoa e você reconhece, é maravilhoso, né? Porque você tem um estado de inocência. E eu tive a graça de perceber um pouquinho, um vislumbre, eu tive esse estado de inocência. É isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E também eu tive um mês atrás uma situação um pouco chata, né? Familiar. Eu fiquei dias mal com aquilo. Eu não consigo, eu tenho um pouquinho de autismo, e o autista ele é muito direto, mas não por isso. Mas eu também consigo hoje, através desse diagnóstico, saber por que que eu sempre tive dificuldade em relacionamentos e às vezes as minhas comunicações eram atravessadas. Então eu acabei falando demais e criou uma situação embaraçosa. E esse final de semana teve um aniversário de família e fomos e pedi tanto ao Espírito Santo para dissolver esse embaraço e graças foi dissolvido. Uma situação familiar, de alegria, felicitação da vida, né, de um outro familiar. Eu pude abraçar essa pessoa, mas abracei com sinceridade. Então, aquele abraço foi tanto da parte dela quanto da minha, né? Sinto muito, né, por ter feito, né, falado aquilo que não devia, ofendido. Então, eu queria colocar isso, que é tão bom, né? Quando você se entrega realmente ao Espírito Santo e ele espera o momento certo. Ele já sabia, quando eu pedi para ele, ele já sabia, ó, vai ser lá no aniversário. Mas até chegar ao aniversário demorou bastante. E aquilo me judiou muito, foi muito forte. Como também foi forte o momento que eu cheguei numa festinha e essa pessoa estava lá, né? Mas eu fiquei observando o tempo inteiro como que seria aquela aproximação. Foi de uma delicadeza, o Espírito Santo, de uma delicadeza maravilhosa. É isso. É legal, né? A gente se sente voltando ao estado original, né? Pois é, A inocência. foi nesse momento que eu senti o quanto que tanto eu quanto essa pessoa, esse estado de inocência, Uhum. Sim, né? maravilhosa a experiência, né? Bom, então vamos lá. Podemos ir, então? Vamos. Jesus. Eu Olha, contei meio por cima porque vocês não merecem ouvir a baixeza. bem, o que é, Jade? Desculpa eu contar assim meio por cima, assim, os Não. pedaços, porque Ah, vocês não merecem ouvir a baixeza. mas você contou assim, o que serve aqui para ilustrar, né? Aí já está ótimo, né? Mas a gente vai se poupando mesmo. Você Mas sabe, obrigada pelo quando a compartilhar. gente estava falando em gratidão, a gratidão ficou uma palavra meio desgastada, tão desgastada como dizer obrigado. Você sabe que tem anos que eu me policio para não dizer muito obrigado. Veja que coisa sem sentido.
Pois é, no final não significa nada, né? Então, Muito são obrigado. palavras, são símbolos e símbolos. Alguém foi obrigado, ou você foi obrigado. E aí, tem tempo que eu dei para usar a palavra em espanhol, eu digo graças. Graças é um nome muito bom, né? Alivia a coisa. Sim, é muito mais macio, né? É, Uhum, isso mesmo. Bom, parágrafo 18. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção de rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa, e tu tens que pensar como ele, se queres conhecê-lo outra vez. Parágrafo 19, que é o último parágrafo. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido, e que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Quando perceberes essa única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Então, aqui no parágrafo 18, Jesus vem nos falar da salvação conjunta. Aqui na linha 2, ele fala: a influência de uns filhos de Deus sobre outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Então, todos se influenciam. Isso é sem limites. Então, que nós usemos essa influência mútua para a nossa salvação conjunta. Então, como fazer isso, né? Perdão, perdão, tá? Perdão. Porque o perdão, ele é a experiência da expiação, né? Então, vai haver a salvação conjunta. E uma vez perdoando, isso influencia outros, porque os pensamentos, é o que ele fala em algum momento, não há pensamentos vãos. Qualquer pensamento produz efeito em algum nível. Então, se eu ofereço perdão, olha só o que está sendo oferecido à filiação de Deus, né? Bênção, né? Amor, bênção, alegria, gratidão, tudo isso está envolvido no perdão. Então, ao usar o perdão, né, ao praticar o perdão, a gente vai estar colaborando com a salvação conjunta, né, de nós e de nossos irmãos. Porque toda a filiação de Deus se beneficia de um pensamento amoroso. Não há limites, né, para o pensamento amoroso. Toda a filiação se beneficia, porque o Espírito Santo cuida disso. Agora, se a gente, como ele fala que a separação é a noção de rejeição, embora seja sem significado, né, a rejeição, se a gente ficar, ceder à rejeição, a gente vai acreditar que ela é real, que a gente estará ensinando essa noção, através do nosso testemunho. Então, a gente vai acreditar que ela é real e vai fortalecer a rejeição em nossa mente. Quando, na verdade, a gente tem que fazer é desconstruir, né, desfazer essa crença em nossa mente. Fala, Gustavo. Eu sinto que a gente, para chegar ao perdão, antes a gente teve que julgar, né? No mundo é assim, né? No perdão do Não é? outro é assim. Você antes julgou e lá na frente você vai se corrigir com o perdão. Então, é essa correção que a gente tem que fazer o dia todo. Se De julgou, perdoa. preferência, não julgue para não ter que perdoar. Se julgou, perdoa. Se não julgou, perdoa a si mesmo, para que você se lembre de que você é um com ele e não julga.
e não cai na tentação de julgar. Então, o perdão ele é útil o tempo todo, ele é fundamental que ele esteja. Julgar é querer consertar algo que só você acha que está errado. Porque E achar que o o outro... Espírito Santo não tem outro, não tem o errado no outro. O Espírito Santo só vê a inocência. Porque o julgar é projetar no outro a culpa mesmo que está na nossa mente, né, que a gente não suporta e joga no outro. E aí a gente está fortalecendo o medo na mente do outro a fazer isso. Porque o outro, ele acredita também que ele é separado. Se eu julgo, ele vai receber essa mensagem do julgamento e vai falar, realmente eu sou separado. Mas se eu perdoo, ele vai receber a mensagem do perdão e vai lembrar, eu sou o filho de Deus. Isso tudo inconscientemente. Mas é o que ele fala aqui, a influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Então, a gente tem que se lembrar disso. Qualquer pensamento vai influenciar, de algum modo. Então, que a gente tenha cuidado com os nossos pensamentos para que eles sirvam à salvação conjunta. E eu sinto, isso é tão delicado, porque eu sinto que as pessoas, você não precisa falar, você não precisa julgar verbalmente. Quando no relacionamento você está perto de uma pessoa se relacionando, quando você pensa, eu acho que a pessoa já sentiu. É muito sutil Porque isso. você dá o testemunho de alguma forma. Sim. De alguma forma. É um relacionamento assim, quase telepático, né? Sim. Porque você julgou, mesmo sem falar, mas a pessoa lá já sentiu. E não espere nada de bom de lá para cá, não. Então, é lembrar vou até repetir isso aqui que ele fala no 18, no começo. O poder dos filhos de Deus está presente o tempo todo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção de rejeição. Então, quando eu rejeito, eu estou confirmando que eu sou separado do meu irmão e que eu sou a parte de Deus. Porque, no final das contas, essa é a crença equivocada, né, de que eu sou a parte de Deus. Como ele fala no capítulo 3, é a raiz de todo mal. Eu acreditar que eu sou a parte de Deus e de que Deus é o meu pai e eu me criei. É isso que Jesus diz quando ele diz que não existe pensamentos privados. Exatamente. Seu pensamento é comunicativo também. Não é só com sua voz que você é comunicativo. Não, depois ele fala, não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz efeito em algum nível. Isso ele fala nas lições. Então, cuidado com o pensamento. Então, a lição 236, eu vou até repetir. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu posso reinar. É praticar, né? Vamos praticar. E aqui na 19, ele vem falar, né, do Espírito Santo como o elo de comunicação entre Deus Pai e seus filhos separados. Ele fala, se escutares a sua voz, a voz do Espírito Santo, saberás que não podes ferir nem ser ferido, e que muitos precisam da tua bênção, né, através do perdão, através de pensamentos amorosos, para ajudá-los a ouvir isso, né, por si mesmos, ajudá-los a ouvir essa única voz, a se lembrar de que eles não podem ferir nem ser feridos, que eles são o Filho perfeito de Deus. Quando percebes essa única necessidade nesses irmãos, e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Isso aqui é justamente a experiência de Jesus na crucificação, quando ele fala, se escutares a sua voz, né, do Espírito Santo, saberás que não podes ferir nem ser ferido. Então, ele ali na cena da crucificação, ele não podia ser ferido, porque ali ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus não pode ser ferido.
E aí ele fala que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Então, é pelo perdão que a gente vai ajudar tanto a nós quanto nossos irmãos a ouvir isso. Não, eu sou o filho de Deus, eu não posso ferir nem ser ferido, porque eu sou o filho único de Deus. Não há quem possa ferir ou quem possa ser ferido, porque não há dois, só há um. Então, essa é a única necessidade que os irmãos têm, né, de se dar conta disso. E não responder. E aí ele fala na linha 3, né, quando perceberes essa única necessidade neles, e não responderes a nenhuma outra, a não reagir a nenhuma outra ideia, né, na sua mente de que ele te atacou, que ele vai poder te atacar, ao vê-lo separado de você, aí você terá aprendido com Jesus, né, estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto ele está. Então é isso, gente, é ouvir uma única voz, a gente treinar isso, né? Lembrar que eu reino sobre a minha mente, onde só eu posso reinar. E aí treinar de escutar uma única voz, de lembrar que o Filho de Deus não pode ser ferido. Então eu, como Filho de Deus, não posso ser ferido, então eu não tenho que reagir a nada, porque o Filho de Deus não pode ser ferido. E apenas perdoar, para que eu não caia na tentação de julgar e de condenar algum filho de Deus. É o tipo da lição essa aqui que eu gostaria de aprender assim. Só ela. Eu digo, se eu aprendesse só essa, para mim estava ótimo. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido. Só precisa dessa lição. Bem aprendida. Que maravilha. Tem uma lição, né? Recentemente foi lido, quer dizer, eu li que eu perceba o perdão tal como ele é, né? Sim. Tem uma coisa assim. Uhum. É uma lição, né? Ou é um texto? Não me fugiu agora. Eu acho que é uma das lições. Sim, tem a outra, né, que a gente lembrou aqui hoje. O perdão é a minha única função, o perdão é a minha função como a luz do mundo. É uma das lições também, do livro de exercícios. E tem muitas lições de perdão. Aliás, o livro é sobre perdão, né? O curso em milagres é um curso de perdão. Essa semana, tem uns 2 dias aí, eu estava lendo um comentário de Ken Alpinick sobre as lições, ele estava falando isso. Cada lição é completa, cada lição de cada dia, eu sinto isso hoje, lhe traz a experiência do Eterno, a experiência de Cristo, a experiência do Espírito Santo. Cada lição, as 365 lições, todas trazem essa mesma mensagem. Eu adoro, eu faço todo dia. Sim, eu também. Bom, então com isso a gente termina aqui a sessão 1, né, do capítulo 6, e na semana que vem a gente vai ler, estudar, né, a alternativa para a projeção. Jesus vai nos Boa alternativa. caminho, né, para que a gente não ceda à projeção, a gente desfaça a projeção, esse mecanismo da projeção, a gente desfaça ele em nossa mente. Que parece automática, né? Inconsciente. Né? Exatamente. Mas como ele não é real, ele pode ser desfeito. Então, Então, vamos que vamos. Gustavo, eu vou encerrar, então, como é que eu vou fazer? Vou encerrar A gravação. o texto para a gente fazer a oração final, tá bom? Tá. Deixa eu parar a apresentação. Então, eu vou sugerir que a gente leia a lição 236, que é justamente essa: eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Para que as pessoas aproveitem, né, essa lição, ouçam, né, e depois podem se dedicar um pouquinho a ela. Então, você quer falar alguma coisa para a despedida, Gustavo e Janete? Para mim, tudo bem. Podemos ler. Você quer ler a lição, Gustavo? A 236? Leio. Tá.
Então, vamos fechar os olhos para a gente escutar e aprender essa lição. Lição 236. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Tenho um reino que devo governar. Por vezes não parece que eu seja o seu rei. Ele parece triunfar sobre mim e me dizer o que pensar, fazer e sentir. E, no entanto, ele me foi dado para servir a qualquer propósito que eu perceber nele. A minha mente só é possível, a minha mente só é possível servir. Hoje, dou os seus serviços ao Espírito Santo, para que ele os empregue para como achar melhor. Estarei assim, dirigindo a minha mente, onde só eu posso reinar. E assim eu a liberto para fazer a vontade de Deus. Parágrafo 2. E é a oração. Pai, a minha mente está aberta para os teus pensamentos e fechada hoje para todos os pensamentos, senão os teus. Eu governo a minha mente e a ofereço a ti. Aceita a minha dádiva, pois é uma dádiva tua para mim. Amém. Amém. Então, aqui nós vamos agradecer ao Espírito Santo por esse instante santo dessa reunião, né, que ele nos proporcionou, e pedir que ele permaneça conosco, para que a gente possa aplicar as ideias que nós aprendemos hoje para sermos verdadeiramente úteis ao plano de Deus. Amém. Amém. Então, vou interromper a gravação, tá, gente?